Genesis chapters 1 and 2 Gênesis capítulos 1 e 2 are a record of God's creation. são um registro da criação de Deus. It does not only convey the thought of God's creation. Não apenas traz uma visão sobre a criação de Deus, It conveys something more than that. mas ele traz alguma coisa mais do que isso. If we don't have the light, Se nós não tivéssemos a luz, we can only see the record of God's creation. nós poderíamos apenas ver um registro da criação de Deus. But after the reading of the entire Bible, Mas depois da leitura de toda a Bíblia, and after receiving the light, e depois de receber a luz, we could see nós podemos ver something much more is conveyed in this part of the word. nós podemos ver alguma coisa a mais que é trazida nessa parte da palavra. What is this something more conveyed in this part of the word? O que é essa coisa, alguma coisa a mais trazida nessa palavra? It is the divine economy. Que é a economia divina. Of course, you need much light to see this. É claro que vocês precisam de muito mais luz para ver isto. But I believe after the two messages given yesterday, Mas eu creio que após as duas mensagens dadas ontem, you should all have received a light. certamente vocês já devem ter recebido luz. A light that shows us God's economy. E a luz nos mostra a economia de Deus. As we have mentioned already, that entire Bible was written with the thought of God's economy. Conforme já havíamos citado, de que toda a Bíblia é um escrito sobre a economia de Deus. Especially in the first two chapters of the Bible, Especialmente os dois capítulos da Bíblia. this basic thought is heavily carried here in these two chapters. A visão a sua visão básica é carregado nesses dois capítulos. Without this thought, it is hard for us to understand these two chapters thoroughly. E sem essa visão é difícil para nós entendermos esses dois capítulos seriamente. It is easy to understand how God created the heavens and earth, É muito fácil entender como Deus criou os céus e a terra, but it is not so easy to understand why God created man in His own image. todavia não é tão simples em compreender por que Deus criou o homem na sua própria imagem. It is not so easy to understand why God created man a spirit. Não é tão fácil porque Deus criou no homem um espírito. It is even harder to understand why God, after creating man, put man in front of a tree of life. E mais difícil ainda, porque após Deus ter criado o homem, colocou-o diante da árvore da vida. Just up to this point, you have three crucial points. Somente nesses pontos vocês podem ter três pontos principais, The cruciais. image of God, A imagem de Deus, the spirit of man, o espírito do homem and the tree of life. e a árvore da vida. The image of God, the human spirit, and the tree of life. A imagem de Deus, o espírito humano e a árvore da vida. These are marvelous and crucial and vital points for us to understand these two chapters. Esses são os pontos cruciais, principais para nós, maravilhosos para nós entendermos esses dois capítulos. Why God created man in His image? Porque Deus criou o homem à sua imagem. Why God created man a spirit? Porque Deus criou o homem com o espírito. Why God put man to the tree of life? Porque Deus colocou o homem diante da árvore da vida. I don't believe anyone can answer this properly Eu não acredito que algum de vocês possa responder adequadamente. until you see the divine economy. Até que vocês vejam a economia divina. When you see the divine economy, you would say,
Se quando vocês virem a economia divina, vocês dirão: God created man in His image Deus criou o homem à sua imagem, so that He can dispense Himself into man. assim ele pode dispensar a si mesmo para dentro do homem. God created man as spirit, Deus criou o homem com espírito, so that God can dispense Himself into man. para que Deus, Ele mesmo, possa ser dispensado para dentro do homem. God put man in front of the tree of life E Deus colocou o homem diante da árvore da vida, in order that man could receive Him into man as man's life. a fim de que o homem pudesse o receber para seu interior como a vida do homem. Now you can see that it is all for God's economy. Agora vocês podem ver de uma maneira fácil que tudo isso é para a economia de Deus. I studied the Bible Eu estudei a Bíblia for 58 years, por 58 anos. which in the first 20 years, Nos primeiros 20 anos, I didn't see this. eu não havia visto isso. It's about 18 to 20 years, É mais ou menos 18 a 20 anos I didn't see this. que eu não havia visto isso. Reading Genesis 1 and 2, Lendo Gênesis 1 e 2, it was just a story. era apenas uma história. Yet, I couldn't understand this item. E ainda não podia entender todos esses itens. Oh, the image of God, Ou a imagem de Deus, the spirit of man, o espírito do and homem the tree of life. e a árvore da vida. I saw these things there, Eu vi essas coisas lá, but I didn't have the light. mas não havia luz. So I was unable to understand the significance of the three things Eu não estava habilitado a conhecer essas três coisas, o significado delas. until about 40 years ago. Até que aproximadamente 40 anos I depois, began first is to see the tree of life. eu comecei pela primeira vez a ver a árvore da vida. From the point of the tree of life, Do ponto de, a partir da árvore da vida, the Lord brought me on o Senhor me levou adiante to see the image of God para ver a imagem de Deus and to see the e spirit of man. para ver o espírito do homem. After seeing all the things, E depois de visto todas essas I coisas, must tell you, I got crazy. eu preciso dizer para vocês que eu me enlouqueci. Eu fiquei louco. My, Oh, I am one in the image of God. eu sou aquele que tem a imagem de Deus. Look at him. Veja, olha para ele. He's a little man, Ele é um pequeno homem, but he's in the image of mas God. ele tem a imagem de Deus. Isn't this marvelous? Você não vê que isso é maravilhoso? Sisters, Irmãs, we are little sisters. vocês são as pequenas irmãs, Yes, you have to realize mas vocês precisam perceber. you bear the image of God. Você carrega consigo a imagem de Deus. You look like God. Você assemelha a Deus, você olha, parece Deus. We all look like God. Todos nós parecemos Deus. We don't look like monkey. Nós não parecemos macacos, como jumentos, Lions, tigers. leões, tigres. No. Não, We look like what? nós nos parecemos com quem? Hallelujah. Certamente, aleluia. I look like God. Eu me pareço com Deus. And I have a spirit. E eu tenho um espírito. And God is life to me. E Deus é vida para mim. My goodness. Oh, I puxa, bear the image of God. eu levo comigo a imagem de Deus. I have a spirit E eu tenho um espírito to receive God para receber Deus in my life. como minha vida. This is all for what? Isso tudo é para quê? This is all for God. Tudo isso é para a economia de Deus. For God to dispense Himself into me. Tudo é para Deus dispensar Ele mesmo para dentro de mim. This is the main thought of the record of Genesis 1 and 2. Essa é a principal visão do registro do capítulo 1 e 2. Not only so, Não só isso. not only this much, Não só tanto. much more, Tem muito mais. not more. Muito mais. Listen, Ouçam. this record says
esse registro diz: God planted a garden. Deus plantou um jardim. Listen, a garden. Você já pensou? Ouça isso, um jardim. Since I came to Brazil, Desde que eu vim para o Brasil, I began to realize eu comecei a perceber that Brazil is a pleasant country. que Brasil é um país agradável. It's a country full of beauty. É um país cheio de beleza. Look, all the green trees. Você pode ver todas as árvores verdes. Just like just a garden. Parece que todo o país parece um jardim. God planted a garden. Deus plantou um jardim. In Brazil, it's a No garden. Brasil é um jardim. It's a pleasant country, É um país agradável, full of enjoyment. cheio de gozo. God planted a garden, Deus plantou um jardim and God put man into the garden, e Deus colocou o homem para dentro desse jardim and God put man in front of a tree of life. e Deus colocou o homem bem na frente da árvore da I vida. do believe we all like trees. Eu creio que todos nós gostamos de árvores. I like trees. Eu gosto de árvores. In Anaheim, USA, Nos Estados Unidos, em Anaheim, I planted a lot of trees eu plantei muitas árvores around my house. ao redor da minha casa. It looks like a garden. Isso parece um jardim, That little yard has more trees. mas ainda tem pequenos campos, pequenas árvores ainda. There's about 70 trees. Tem mais ou menos 70 árvores. Think about it. Pensa um pouco nisso. Trees. Cheio de árvores. I like trees. Eu gosto de árvores. Trees are pleasant. Árvores são agradáveis. Suppose God put Adam in front of the wolves. Suponha que Deus coloque o homem diante do lobo. How about that? Que tal? That would scare Adam to death. Isso vai assustar Adão até a morte. But God put Adam in front of a tree. Mas Deus colocou Adão em frente de uma árvore. A tree of life. A árvore da vida. The picture is Oh, essa é a figura. full of life. Cheia de vida. God put man Deus colocou o homem in front of life. diante da vida. Tree of life. Árvore da vida. It's pleasant. Muito agradável. It's fleeting. É bonito. Indicating what? Indicando o quê? Indicating Indicando that God wanted man que Deus quer o homem to receive the pleasant God que recebesse o Deus agradável into man to be man's life. para dentro do homem, para que seja a vida do homem. Oh, the pleasant God Oh, esse Deus agradável. wanted to enter into man Ele quer entrar dentro do homem to be man's pleasant life. para ser a vida agradável do homem. Oh, the pleasant God Oh, will be your pleasant life. Deus agradável quer ser a sua vida agradável. Listen, Ouça, the picture shows us a figura nos mostra not just a tree of life. não apenas uma árvore da vida, By the tree of mas life, através da árvore da vida river. há um rio. I like this place. Eu gosto desse lugar. I mean here. Isso significa aqui. Eu quero dizer aqui. Trees, Vocês têm árvores, you have the little river, vocês têm um pequeno rio, and even you have water there. vocês têm água ali. Think about it. Pense sobre isso. I saw many booths, camps set up under the trees, right? There. Eu vejo que tem muitas coisas colocadas ali no meio as barracas, né? You camp under Debaixo the das trees. árvores. Vocês podem colocar debaixo das árvores. Under the trees, Debaixo das árvores, by the side of the water. ao lado da água. If you take away all the trees Se você tirasse as árvores, and take away the water, tirasse a água, how about this? que tal isso? Do you still like to camp here? Isso continua parecendo um camping? No. Why you like to come here? Você viria aqui, por que você vem aqui? Under the trees. Você veio para acampar debaixo da árvore e do lado da água. Tell me why. Por quê? What's that? Isso. Not only pleasant. Não somente agradável, Pleasant
with life. É agradável com vida. Look at the green trees. Veja as árvores verdes. That is the significance of life, Isso significa a vida, right? não é? You look at the water. Você olha para a água, That is something flowing, é alguma coisa fluindo, something watering. alguma coisa que água, That indicates also life. alguma coisa também que indica a vida. By hanging on the green leaves, A vida mostrada pelas folhas verdes, right? não é? Life flowing in the water. E a vida correndo na água. You know, I told my wife, Eu disse para minha esposa, sabe? I said, sure, these young people like to camp here. Eu disse, certamente esses jovens gostam de acampar aqui. We like to camp here under the tree, E gostam de acampar debaixo de árvores, by the side of the river. do lado do rio. But you need more water there. Só que vocês precisam de mais água ainda. I hope that Eu espero que the heaven will rain for 40 days. após a 40 dias, a chuva de 40 dias, Then water will flow. que essa Oh, rio, a água possa fluir em todo lugar. make that hole a lake. Encher o lago, transbordar o Make lago. that lake a sea. E no fim transborda o lago, vira um mar. Then you all will be happy to come back E todos vocês virão aqui and camp around the water acampar ao lado de águas, under the tree. debaixo de árvores. What is it? Que é isso? Life, Isso é vida, right? não é? God put man in front of the tree, Deus colocou o homem em frente à árvore, by the side of the tree, the river. do lado da árvore ao rio. And river flows. E o rio flui. Isso não é maravilhoso? The river flows. E a água, o rio flui. Now you can see Agora você pode ver, there's a man aqui está um homem made in the image of God feito à imagem de Deus with a human e spirit com o espírito humano that is able to receive God. que é capaz de receber Deus. Now this E man agora esse homem is under the tree, está diante da árvore, by the side of the river. do lado de um rio. When you look at the tree, Quando ele olha para a árvore, pleasant, agradável, pretty. é bonito. When you look at the Quando river, ele olha para o rio, maravilhoso, fluindo. this is the story. Isso não é bom? It's a picture. Então, boa figura. I hope that someone of you Eles gostariam que alguns de vocês would paint such a picture. ou pudesse pintar essa figura. How about this? Que tal isso? You paint the picture Você pinta um quadro with a man com um homem, bearing God's image, com a imagem de Deus, having the human spirit, com o espírito humano, to receive God, para receber Deus, right in front of the tree, em frente da árvore, flourishing, uma árvore florescente, tão full of life, cheia de vida, beside the river, do lado um rio, and water flowing. e essa água correndo. What a picture. Que figura! Not only so, Não só isso, something more. alguma coisa mais ainda. The river flows, A água, o rio corre, at the flow of the river, e no correr do rio there was gold. havia ouro. Ouça isso! Você não gosta de ouro? My, Oh, the green tree, todas as árvores verdes, the blue water, todas as águas que correm. the golden yellow gold. E ainda tem o ouro que é dourado. Now you have two colors. Agora vocês têm três cores. See you? You have the green, Vocês têm a cor verde, vocês têm a cor verde, and you have the golden yellow. dourado, vocês têm a água azul. We all have these colors, right? Vocês todos têm essas cores. We all Vocês have gostam? green, Todos nós gostamos de golden verde, yellow, gostam de ouro dourado, amarelo dourado e o azul. Oh, nós gostamos dessas três cores. Irmãs, vocês não gostam dessas cores? I hate black. Eu odeio cor negra. I hate black. Eu não gosto de cor negra. I love green. Eu gosto de verde. And I love golden yellow. Eu gosto do amarelo dourado. Something like this. Assim, mais ou menos isso. Maravilhoso. Blue, Eu gosto de azul, like the sky. como o céu. Three colors are there. As três cores estão aqui.
gold. Oh, é ouro. Oh, it's tree of life, Árvore da vida and river water, e rio da água da and vida. gold. E há ouro. But this is not all. Mas isso não é tudo? There's something. Ainda tem mais ainda. Something more. Ainda algo Diamond! diamante. You know what is diamond? Você sabe o que são diamantes? Bidélio. Diamond Bidélio is a kind of pearl. é um tipo de pérola. But this kind of pearl Mas esse tipo de pérola is not produced não é, out of the oyster não é produzido de ostras, from the ocean. que é do oceano. It is a pearl produced by the tree. Bidélio são pérolas produzidas pelas árvores. When the tree, Quando a árvore, the bark of the tree was broken, quando então é quebrado a parte da árvore, then the tree secretes. e a árvore então segrega. Right? The tree secretes its sap. E a secreção da árvore sai uma espécie de resina, And de the goma, sap, que segrega a seiva. the sap congeals into gum. E a seiva endurece e vira uma goma. And the gum becomes something transparent. E essa goma se torna alguma coisa transparente. And those transparent balls are them. E essas bolas transparentes são bidélio. They look like the pearls that produced by the oil. Eles são como pérolas, só que não são produzidos pela ostra. So today, it's hard for us to buy this kind of pearls. Hoje, claro, é difícil nós comprarmos esse tipo de pérola. You can buy a lot of pearls from Japan, Você pode comprar muitas pérolas do Japão, all produced by the ocean oysters. que são produzidos pelas ostras no oceano. We call that the animal pearls. Nós chamamos de pérolas animais. But them here Mas o bidélio aqui are not animal pearls, não são pérolas animais, but plant pearls. mas são pérolas de planta. Not pearls produced by the animal life, Não pérolas produzidas pela vida but pearls animal, produced by the plant life. mas pérolas produzidas pela vida de planta, vegetal. Not pearls produced by the oysters E as pérolas produzidas não pelas ostras, in the ocean, in the sea, no oceano e no mar, but pearls produced by the tree at the site of the river. mas são as pérolas produzidas pelas árvores à beira do rio. Have you got it? Vocês viram isso? Pegaram isso? You know, today, gold and pearls are the best ornaments. E hoje o ouro e a pérola são os melhores ornamentos. Then there was also onyx, E também a ônix, pedra de ônix, the most precious stone, e que são as pedras mais preciosas the most pretty stone. e as pedras mais belas. You put these three items together, Vocês colocam esses três itens juntos. you have gold, Vocês têm you ouro, have bdellium, vocês têm bidélio, plant pearls, que são pérolas vegetais, you have onyx, e vocês têm, the most Onyx. precious stone. são pedras mais preciosas. You put these three items together, Vocês colocam esses três itens juntos, you have a beauty, vocês têm uma beleza, right? não é? Beauty. Uma beleza. What does all this mean? Mas o que tudo isso significa? The tree of life, A árvore da vida, the river of water, rio, and the flow of this river a água do rio, e no correr desse rio are the gold, há ouro, the plant pearls, há pérolas and de planta the onyx stone. e também pedras de ônix. What does all this mean? O que tudo isso significa? When I was here, Quando eu era jovem, I read this part of the word. eu li essa parte da palavra I wondered, e eu queria saber, why in the record of God's creation por que no registro da criação de there Deus was such a need havia essa necessidade to put all the things here? de colocar todas essas coisas aqui? I couldn't see the reason. Eu não podia ver a razão, I couldn't get the answer. não podia ter a resposta. I thought chapter 1 is okay. Eu disse, Gênesis capítulo 1 está bem, Chapter ok. 1 was very okay. Capítulo 1, totalmente ok. The heavens,
Deus criou os céus, then God fixed the sun, the moon, all the Deus stars. colocou o sol, as estrelas, os astros. That is really meaningful, right? Isso realmente é significativo. But here, what is this? Mas aqui, o que é isso? Is there life? É a árvore da vida? River flows. Ou é água correndo, rio? The flow. E no You correr, have the gold. você tem ouro, Heavens. você tem bidélio e também tem pedra de ônix. What does this mean? Que tudo significa. Yeah. Quando eu era jovem, Seemed to me isso parecia para mim meaningless sem significado. as far as the record of God creation goes. Mas assim como a criação de Deus, o registro da criação de Deus era Up to about 40 years. mais ou menos há 40 anos. When I began to see the 10 lines, Eu comecei a ver a árvore da vida. the Lord also showed me O Senhor também me mostrou. according to New Testament, Segundo o Novo Testamento, wherever there is the eternal life, o que é a vida eterna. there is always the flow of the living water. Onde a vida eterna há sempre o fluir da água da vida. In John chapter 6, Em João capítulo 6, you have the bread of life. você tem o fôlego de vida, o sopro de You vida. have the riches of the Você tem eternal life. o pão da vida e vocês têm as riquezas da vida eterna. Then in the following chapter, E no capítulo seguinte, in chapter 7 of John, capítulo 7 de João, says what? lá diz o quê? Whoever believes in Jesus Todo aquele que crê em Jesus and receives his life e recebe a sua vida within this man, dentro desse homem, or within this person, dentro dessa pessoa, there are rivers of living water. fluirão rios de água da vida. I like to impress you E eu quero impressionar vocês with this picture com essa figura. that in John chapter 6, Que em João capítulo 6, you have the riches of life. você tem as riquezas da vida. In John chapter 7, Em João capítulo 7, you have the rivers flowing. você tem a água fluindo, Flowing with living water. fluindo água viva. So, these two chapters, Então esses dois capítulos, John chapter 6 and chapter 7, João capítulo 6 e capítulo 7, to us mostram that when we receive the divine life, que quando nós recebemos a vida divina, that way a river flows. imediatamente o rio flui. Now, you get answer, don't you? Agora você teve a resposta, não You teve? get answer to tell life. Você teve a resposta para a You árvore da get vida? answer to the river of water. Você teve a resposta para a rio da água da vida? The answers are in John chapter 6 and chapter 7. A resposta está no capítulo 6 e 7 de João. Then how about the gold, diamonds, and onyx stone? E que tal ouro e pedras de bidélio e pedras preciosas? I did such kind of study Eu fiz esse tipo de estudo over 40 years ago. 40 anos atrás. I found out. Eu descobri Paul in 1 Corinthians Paulo em 1 Coríntios, chapter 3, capítulo 3. Paul says, Paulo diz: I laid the foundation that is Christ. Eu estabeleci o fundamento que é Cristo. But now you must be careful Mas agora tome cuidado. how to build upon this foundation. Cuida o que construir em cima desse fundamento. You have to build upon this foundation with what? With gold, Você deve silver, and precious stones. Você deve construir em cima dessa fundação o quê? Com ouro, com prata e com pedras preciosas. Paul mentions 3 items. O Paulo mencionou esses 3 itens: Gold, ouro, silver, ou prata, and precious stones. pedras preciosas. In Genesis 2, Em Gênesis 2, you have gold, você tem ouro, diamonds, bidélio and onyx e stone. pedra de ônix. And Paul E says Paulo diz: gold, ouro, silver, prata and precious stones. pedras preciosas. I'd like to put this on the board. Eu queria colocar isso na lousa. You may be quite impressed. Para que vocês sejam bastante impressionados. Gold, right? Ouro, This is in Genesis, Gênesis, gold, tem ouro, diamond, bidélio, and then onyx, right?
E então, ônix. Now, in 1 Corinthians, E em 1 Coríntios, you have gold. você tem ouro. I put the same thing. Vou colocar, escrever. Gold. Você tem ouro, You have silver. você tem a prata, And you have então você tem stone. pedras preciosas. See, Veja, these two are the same. aqui os dois são iguais. And these two are the same. Esses dois são iguais também. But this pair Mas aqui esse par is no different. tem uma pequena diferença. Anyhow, De qualquer forma, listen to this. ouça isso. You can see something that answers your question. Você pode ver alguma coisa que responde à pergunta. Why is there life here? Por que a árvore da vida está And aqui? by the side of the tree, Do lado da árvore, a river of water. rio de água. And at the flow of the river, E no correr desse rio, you have these. você tem esses 3 itens. You need to get the answer. Você precisa ter uma resposta. So we need to go on to read the scripture. Por isso que você precisa, então, a prosseguir a ler a Escritura. We will get to 1 Corinthians chapter 3. E nós vamos chegar lá até 1 Coríntios, capítulo 3, The deal of the church, but the need of gold, para edificar a igreja, a necessidade de ouro, of silver, de prata and all the precious e stones. de pedras preciosas. We can see this. Vocês podem ver isso? But this is not the end of the Bible. Mas isso não é o fim da Bíblia. You go on to read the Bible. Vamos continuar lendo a Bíblia. From 1 Corinthians De 1 Coríntios to Revelation, até Apocalipse. up to the end of Para o Revelation, fim da Bíblia, then you can see fim do Apocalipse. a city there. Você vai ver lá uma The cidade, holy city, uma cidade the New santa, Jerusalem, a Nova Jerusalém. is built with, again, 3 items. É edificada novamente com 3 itens. It is built with what? É edificada com o quê? In Revelation, Em Apocalipse, the city is built with a gold cidade é edificada outra vez com ouro and pearls. e com pérolas. See? Veja, agora pérolas And then precious stones. e pedras preciosas. Could you see? Vocês puderam ver? Again. Outra vez. And the first item is always the same. E o primeiro item é sempre o mesmo. Gold, gold, gold. Ouro, ouro e ouro. Last item is always the E o same. último item é o mesmo. Onyx stone, Pedra de ônix, pedras preciosas e pedras preciosas. the problem is shared with the middle item. O problema está aqui no item do meio. First, value, Primeiro é bidélio, then silver. depois ouro, prata e então pérolas. Who is it? O que é isso? Actually, what is it? Eu estudava isso, o que é isso? I tell you what it is. Eu vou dizer por que isso. Listen, O que é isso? listen. Ouçam, ouçam. Number one, Em primeiro lugar, these are 3 items. há 3 itens. 1, 1, 2, 2 3, e 3. 15 items. Nós temos que pensar sobre isso. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 items. 3 itens. 3. 3. Do you know Você sabe what the number 3 denotes? o que denota o número 3? What is the spiritual significance of the number of 3 in the Bible? Qual é o número, significado espiritual do número 3 na Bíblia? Yeah, the triune God. Sim, é Deus triuno. The triune God. Deus triuno. Not only so. Mas não só isso. 3 3 in the Bible denotes the triune God. significa Deus triuno. But also denotes Também significa resurrection. significa ressurreição. On the third day, Ao terceiro dia, you have to say, pray in the Bible denotes the triune God in resurrection. você deve dizer que o número 3 da Bíblia significa Deus triuno em ressurreição. Now this morning, Nessa manhã, I don't like to see you all are too excited. eu não quero ver vocês todos muito empolgados. I like to see you all are
Hoje eu quero ver vocês todos bem sóbrios. Irmãs, vocês poderiam me dizer o que o número 3 significa na Bíblia? Digam-me. O que é? Muito bom. Muito bom, Deus criou na ressurreição, certo? Triune God, you have the basic number 3. E no Deus triuno vocês têm o número básico 3. In resurrection, you have the basic number 3 again. E na ressurreição vocês têm novamente o número básico 3. 3 in the Bible means the triune God in resurrection. 3 na Bíblia significa o Deus triuno em ressurreição. Now, I'd like to share with you. Agora eu gostaria de checar com vocês. We know all the Jews, Vocês sabem, nós sabemos que todos they os judeus, believe in God. todos os judeus creem em Deus. Even the Arabs, the Muslims, Até os muçulmanos, they all believe in God. todos acreditam em Deus. And they believe in the true God. Eles creem em Deus We verdadeiro. believe in the God who created the universe. Eles acreditam em Deus que criou o universo. And we believe in God also. Nós também cremos em Deus. But could you tell me what is different? Pode me dizer, então, qual é a diferença? I tell you, the difference is Eu vou te dizer que a diferença Jews é and the Muslims, que os judeus e os muçulmanos, they all believe God only in creation. todos eles creem em Deus somente na criação. But we believe God Mas nós cremos em Deus not only in creation, não só na but criação, also in resurrection. mas também na ressurreição. The God that the Jews and Muslims is only the God creating. Deus dos judeus e dos muçulmanos é apenas Deus que criou. Only the creating God. Deus criador. But the God we believe in Mas Deus que nós cremos, is the God not only creating, não somente Deus que criou, but also resurrected. mas também Deus que ressuscitou. Essa é uma grande diferença. Que diferença? The God in creation Deus na criação never became man. nunca se tornou um homem, Right? não é? Never lived on this earth as a man. E não viveu na terra como um homem, And she never died. nunca morreu. So what? Então, So she never was resurrected. ele nunca foi ressuscitado, Because he never died. porque ele nunca morreu. And how could he be resurrected? Como pode ele ser ressuscitado? But today, Mas hoje, our God nosso Deus is triune é triuno in resurrection. em ressurreição. Our God Nosso Deus is not the only God in creation, não é apenas um Deus na criação, but the very God mas o próprio Deus coming in man. que se tornou um homem, Living on this earth viveu nessa terra for 33 years. por 33 anos e meio Died on the cross. e morreu na cruz. And resurrected. E ele ressuscitou. In resurrection. Ele ressuscitou. And today, she's the very God in resurrection. Hoje ele é o próprio Deus em ressurreição. And this God E esse Deus is triune é triuno in resurrection. em ressurreição. This is the number 3. Esse é o número 3. Number 3. Número 3. Oh, number 3 is too great. Ó, o número 3 é grande. Number 3, you know, Número 3 denota triune God, Deus triuno, Father, the Son, and the Spirit Pai, o Filho e o Espírito in resurrection. em ressurreição. Now, Oh, maravilhoso! now, E agora? Genesis 2 Gênesis 2 tells us diz-nos: this God is not only the God in creation. que esse Deus não é apenas um Deus na criação. This God is now also the God in resurrection. Esse Deus é também um Deus na ressurreição. The God in creation Deus na criação only created. You can
Apenas criou o universo. That's all. Isso é tudo. But now, Mas agora, God is in resurrection. mas agora Deus está na ressurreição. And the very God in resurrection regenerates us. O próprio Deus em ressurreição nos regenerou Transforms us e nos transformou. to make us what? A new creation. Transformou-nos para fazermos uma nova criação. As the God in creation, He created us. E Deus, na criação, Ele nos criou. But as the God in resurrection, He regenerates us, transforms us Como Deus, na ressurreição, Ele nos regenerou e nos transforma, to make us a new creation. fazendo-nos de nós uma nova criação. Now, I come to you, Agora veio até vocês, especially to the young. especialmente para as irmãs jovens. Would you please tell me, Vocês poderiam me dizer, are you an old creation? vocês estão na velha criação? What do you mean? You say no. Qual é o significado desse não? Are you not a man? Vocês não são homens? Are you not a person? Você não é uma pessoa? Created by God? Não foi criado por Deus? Yes, right? Sim, certo? You are created by Sim, God. vocês são criados por Deus. Okay, are you an old creation? Então agora, vocês são uma velha criação? Are you not created by God? Então vocês não foram criados por Deus. Then you are a creation. Então vocês são uma You are criação. not old creation. A criação antiga do Senhor, de Deus. That's why you say no. Por que vocês falam não? And you are not. Now you are in resurrection, right? Então agora vocês estão na ressurreição, é isso? In the resurrection, what are you? Agora, né? In resurrection, what are you? E na ressurreição, o que são vocês? Right. Certo? In creation, you were the old creation. Na In criação, resurrection, you are a new creation. na criação vocês eram a velha criação, mas na ressurreição vocês são a nova criação. Then you tell me the brothers. Agora quero checar com os irmãos. The system got to clear. As irmãs estão claras. How about you brothers? Que tal vocês, irmãos? Let me change my question. Deixa eu perguntar. Are you today Mudar a pergunta. God's creation or in resurrection? Vocês estão hoje na criação de Deus ou na ressurreição de Deus? Resurrection. Do you believe so? Vocês creem nisso? Okay. In creation, what were you? Em criação, quem são vocês? Yeah, you were the old creation. That's right. Certo? Vocês são velha criação na criação. And now you are in resurrection. Mas agora vocês estão na ressurreição. Right? Certo? At least this morning. Até pelo menos esta manhã. Menos desses 9 dias. We are here in resurrection. Você Right? está aqui em ressurreição. As you are in resurrection, Uma vez que vocês estão na ressurreição, what kind of creation are you now? e que tipo de criação vocês são? Very good. Muito bom. You all are the new creation. Vocês todos gostam de ser nova criação. Em ressurreição. At least this morning, Pelo menos. in the same way. Pelo menos nesta manhã ou nesses 9 dias. But Mas, look at yourself. olha para você mesmo. Do you look like gold? Vocês se parecem com ouro, Silver? bidélio, Or pearl? ou pérolas, Or silver? ou prata, Or onyx? ou ônix, And precious stones? pedras preciosas. What do you look like? O que você se parece, se assemelha? Yeah, you look like God. Sim, vocês parecem com Deus, But that is not so particular. mas não é assim tão particular.
Generally speaking, you look like God. Sim, falar de uma maneira genérica, vocês se parecem com Deus. You are happy. Vocês muito You alegres, are pleasant. vocês ficam muito agradáveis, muito contentes, vocês estão sorrindo. You are laughing. Ou você ou está sorrindo, You are singing. você está cantando. You look like God. Você parece com Deus, But do you look like gold? mas você se parece com ouro? Say, Diga. okay, brother. Physically speaking, you don't look like God. You don't like gold. Falando de uma maneira mais resumidamente, é que você, fisicamente, você não parece com ouro. Spiritually, Mas espiritualmente, you will be transformed você será transformado to look like gold. para se assemelhar como ouro. I like to play the word a little bit. Eu gosto de falar uma palavra um pouquinho. Last night, I said, don't be a gold man, right? Ontem à noite eu usei essa palavra, um bom homem. But to be a God man. E não ser um bom homem, mas ser um homem Deus. But last night I said, I hate E depois eu disse que eu odeio esse ó. I like God. Eu gosto de Deus. So this morning, Mas nessa manhã, to be God man still kind of bad. para ser homem Deus ainda não é tão I adequado. like to add in another letter. Eu quero acrescentar uma palavra. L. L, que é ouro. Que é homem ouro. Just God man, not adequate. Somente homem Deus ainda não é You adequado. need to be a gold man. Você precisa ser um homem dourado de ouro. Okay. Tá bom. Last night we saw clearly Ontem à noite nós vimos tão claramente that we were made of dust, que nós somos feitos do pó, right? não é? We were dust men. Nós somos homens do pó. Surely we were not gold men. Certamente nós não somos homens de ouro. You all tell me. Vocês todos me dizem. Are you pieces of gold Vocês são pedaços de ouro or pieces of dust? ou pedaços de barro? This morning, Nessa manhã, também. are you sure, gold man? Você tem certeza que é um homem ouro? In the process. There we go. Okay. This was Adam, Este era o Adão. and he was made Ele foi feito by God with dust. por Deus com barro. He was a dusty man, Ele é um homem de barro. and he was standing in front of the Ele tree, estava em pé diante da árvore looking at the river flowing, e olhando para o rio fluindo, and at the flow e dentro dessa correnteza there was gold, havia ouro shine. brilhante. She would say, "My, Ele diria: oh, why God didn't make me like that? por que Deus não me fez como aquilo? Why God made me of dust, Por que Deus me fez com barro? not of gold? Por que não de ouro? I should like to be like that." Oh, eu quero ser como ouro. Then God said, Deus disse: "Adam, Adão, do you like to be like gold? você realmente quer ser como ouro? Do you like to be like gold?" Você quer ser como ouro? You take the tree of life. Pega, tome a árvore da vida. You eat the tree of life. Toma da árvore da vida. Then the water of life flows in you. Então a água da vida vai correr de você, fluir de você. And this water of life will transform you, E esse rio da vida vai transformar você, making you gold. fazer de você ouro. I believe, Eu acredito. if now you understand Mesmo agora vocês entendem that in the Bible, que na Bíblia, gold que ouro always signifies sempre significa the Father in faith. que pai
a Trindade, na Trindade. You know, in the divine Trinity, Vocês sabem que a Trindade divina, vocês têm o Pai, you have the Son, vocês têm o Filho, and you have the Spirit. vocês têm o Espírito. Gold is number one. Ouro é o número 1. Signifying Significa the Father o in Pai, the Trinity. o Pai na Trindade. And the number two in the Trinity E o número 2 na Trindade is the Son. é o Filho. Here, you realize gold signifies the Father, Você tem que perceber aqui que ouro significa o Pai, bdelho, silver, pearls, prata, pérola, they all signify the Son. significam o Filho. The second in the Trinity. A segunda da Trindade. And then the third in the Trinity, E a terceiro da Trindade the Spirit, é o Espírito. is signified by onyx, É tipificado pelo ônix, precious stone. pedras preciosas. Now you can see Agora vocês podem ver among these three, que nesses três, you have the Father, vocês têm always lack what? The gold. o Pai sempre como ouro. And you have the Spirit, E você tem o Espírito always lack the precious stone. sempre como a pedra And preciosa. then you have the Son. E você também tem o Filho. Firstly, Primeiramente, lack the diamond. como bidélio. Secondly, Depois, lack the silver. como prata. And thirdly, E em terceiro lack lugar, the pearls. como pérola. What is it? O que é isso? It's hard to understand. Foi difícil de entender. It needs more study of the Bible. Isso precisa de mais estudo da Bíblia. Let me say this. Deixa-me dizer isso. Diamond, Bidélio, we have pointed out already. nós já temos apontado. This is kind pearl Eh? not produced by the animal forest, É uma espécie de pérola não produzida pela outra animal, but a pearl produced by the plant, Mas- by the tree. mas uma pérola produzida pela planta, pela árvore. There is no thought of redemption, Não havia uma vista de redenção, because redemption needs the animal life to shed the blood. porque a redenção precisa que a vida animal derrame o sangue. The tree even secretes the sap. A árvore também, ela segrega And a seiva. that is not the shedding of blood. Isso não é derramar sangue. That is the increasing of life juice. Isso é sair o suco de vida. There is no sound of redemption. Não há necessidade, não há visão de redenção. Why? Because Pensamento. in Genesis 1 and 2, sin was not there yet. Porque em Gênesis 1 e 2 ainda não havia pecado. In Genesis 2, man was not fallen yet. Em Gênesis 2 o homem não havia caído. There was no need of redemption. Não havia necessidade de redenção. But still, there was the need of the secretion of the life dew. Mas ainda havia necessidade da secreção do suco de vida. Can you follow me? Vocês podem me seguir? So that signifies Bidélio significa that the Son of God, the Son of God, que o Filho de Deus, he had to be a tree ele tem que ser uma árvore to be broken, e ser partido. that he may secrete his life juice Para ele segregar, soltar o seu suco de vida. to produce elements. Para produzir bidélio. Listen, Ouçam, when he came and became a man, quando ele veio para ser um homem, and he died on the cross, quando ele morreu na cruz, and he was broken, ele foi partido. right? His side was broken. O seu lado foi partido. Two things came out of his side. Duas coisas saíram do seu lado: Blood sangue for redemption, para redenção and water e água for life secretion. para secreção de vida. In Genesis 2,
Em Gênesis 2, there was only the need of the secretion of live juice. havia apenas a necessidade da secreção do suco de vida. There was no need of blood shedding. Não havia necessidade de derramamento de sangue, Because in Genesis 2, there was no sin. porque em Gênesis 2 não havia pecado. But in John 7:19, Mas em João 7,19, from the side of the broken Jesus, do lado desse Jesus partido, blood came out e o sangue saiu for the redemption of sin. para a redenção do And pecado. water E a água also came out também saiu for the secretion of live juice para a secreção de suco de vida, to produce para produzir something precious. alguma coisa preciosa. And that is signified by silver. Isso é significado por prata. Silver in technology always signifies E a prata, na tipologia, sempre significa something precious for redemption. alguma coisa preciosa através da redenção. Silver in typology signifies redemption. Prata, em tipologia, significa redenção. Redemption to produce something precious. Redenção para produzir alguma coisa preciosa. So, in the epistles of the New Testament, Aqui nas epístolas do Novo Testamento, the Son of God is signified o Filho de Deus tipifica. in God's building. E na edificação de Deus It is signified as the silver. é tipificado pela prata. Some further salt than bdellium. É alguma coisa a mais do que o bidélio. With bdellium, there was the salt of life secretion. Porque com bidélio nós temos apenas o pensamento de secreção de vida apenas. But in the epistles with the silver, Mas nas epístolas havia prata, the salt is silver. o pensamento de prata, It is the salt of God, redemption, o pensamento de redenção, including the shedding of blood incluindo o derramamento de and sangue the secretion of the e life. também a secreção de vida. Could you follow me? Podem me seguir? Then we go to the end of the Bible. E depois nós continuamos na Bíblia até o fim. We have the consummation. Nós temos a consumação, That is que é no more bdellium, não mais bidélio, no more silver, não mais prata, just pearls. apenas pérolas. And what is pearls? O que são pérolas? Pearls, you know, Pérolas, is something produced by the animal, alguma coisa produzida pelos animais, by the oyster. pelas ostras. And here it implies still the salt, Aqui ele implica também esse pensamento, the salt of o redemption. pensamento de redenção. But now, Mas agora it is pearls, são pérolas, no more bdellium, não mais bidélio, no more mere silver, não mais o prata no meio, pearls, mas são pérolas, implying the salt of redemption, ou implica na redenção and soberana, the salt of life, secretion, pensamento e pensamento de redenção, também de secreção de vida até o máximo. So, in eternity future, E na eternidade futura, when we look at the pearls, quando nós olharmos para as we pérolas, are still reminded nós vamos novamente relembrar that the Son of God que o Filho de Deus became an oyster. se tornou uma ostra. He was crucified. Ele foi crucificado. He was wounded for us, Ele morreu por to nós redeem us, para and redimir-nos to secrete His life. e segregou a sua vida With all pearls para fazer todos nós pérolas for God building eternity. para a edificação na eternidade do Senhor. I just give you a little thought Eu here apenas dei a vocês um pequeno pensamento, for you pequena to visão. see. Pequena visão para vocês verem. Okay, wonderful picture. Que figura maravilhosa. A árvore da vida. This is Christ as our life. Isso é Cristo como nossa vida. And river of water. E também a água, o rio da água. This is the Spirit Isso é o Espírito flowing fluindo within us. dentro de nós. When we receive Christ Quando recebemos Cristo into us, dentro de nós, the Spirit of God flows. a água com o Espírito flui. O Espírito como a água fluiu. Again. Eu vou repetir novamente. The clear line.
árvore da vida, with the river water, e junto com a água da vida, significa Cristo é vida, received into us, recebido para dentro de nós. then the Spirit, Então o Espírito, the Spirit of life flows, o Espírito da água da vida flui. and the result of this flow, E o resultado desse fluir, or at the flow of this, fluindo isso, we have gold, nós vamos ter no fluir ouro, we have not only diamonds, não só bidélios, but also silver, também prata, and eventually pearls, e finalmente pérolas, and all precious stones. e todas as pedras preciosas. Dear saints, Queridos let santos, me tell you, eu quero dizer a vocês, gold, diamonds, and ironstone ouro, bidélio e pedra de ônix, all signify transformation. tudo significa transformação. Natural man, O homem natural, God transformed. mas Deus transformou. Old creation, A velha criação, God transformed Deus the transformou new creation. para uma nova criação. No more dust man, Não mais um homem de barro, gold, mas gold, um homem de ouro. wait, Com diamonds bidélio, and ironstone. também pedra de ônix. I all can see. Eu posso ver tudo. I have spent about 2 days. Estou aqui apenas 2 dias. I can visualize Eu posso visualizar in all of you. em todos vocês There is some amount of gold que há um certo montante de ouro and some amount of diamonds, e tem um pouco de bidélio, silver, de prata and some amount of iron, e de um pouco de precious stone. pedras preciosas. And I do believe Eu creio, many of you, the older ones, muitos de vocês, os mais velhos, who have children, boys, girls in the church life for some time, os que têm já há algum tempo seus filhos e filhas já na vida da igreja, now all you parents realize os seus pais vão perceber that your children, the girls and boys in church life, que seus filhos, filhas na vida da igreja are now much more precious than 5 years ago. são hoje muito mais preciosos do que 5 anos atrás. The parents surely see Os pais certamente veem some gold in their children. um pouco de ouro nos seus filhos, And some diamonds. algum bidélio, alguma prata And ironstone, e pedras de ônix, precious stone pedras preciosas in your children. nos seus filhos. So now, you love your boys, E agora você ama seus you love filhos, your sons and daughters much more than 5 years ago. ama suas filhas muito mais do que 5 anos atrás. Am I right? Estou certo ou não? Think about Pense um pouco isso. it. What is it? O que é isso? This is not mere creation. Isso não é meramente criação. This is transformation Isso é transformação in resurrection em ressurreição. by the triune God. E por Deus triuno. This is transformation Isso é transformação of the triune God in resurrection. de Deus triuno em ressurreição. Now, what is this? E agora, o que é isso? This is God economy. Isso é a economia de Deus. So we come back to the old topic. Então nós voltamos para o tópico velho. Tree of life A árvore da vida for God's economy. para a economia de Deus. River of water, E a água do rio God's economy. é para a economia de Deus. God's economy. Economia de Deus. Diamonds, Bidélio, God's economy. economia de Deus. Ironstone, Pedra de ônix, God's economy. economia de Deus. This, E é isso. this is the dispensing of the triune God into His created man. Isso é o dispensar do Deus triuno para dentro dos homens criados por Ele. When we will get there in the New Jerusalem, Quando nós chegarmos lá em Nova Jerusalém, we will see a building, nós veremos um edifício building with transformed items. edificados com itens transformados, Gold, com ouro, pearls, pérolas, and precious stones. pedras preciosas, Through what? através Through God's economy. através da economia de Deus, Through the dispensing of the triune God into God's
chosen people. Através do dispensar do Deus triuno para o povo escolhido de Deus. I hope in the afternoon Eu espero que nessa that tarde all will spend some time vocês todos gastam algum tempo to read these verses para orar e ler esses versículos, and to fellowship one with another compartilhar um com o outro about this matter e sobre esse assunto. until all these points will get into. Ainda que até que esses todos os pontos entram até vocês. Lord, I worship. Você vai dizer: Deus, eu te adoro. Senhor, eu te adoro. Que o Senhor é a árvore da vida. You are the life-giving Spirit. Tu és o Espírito que dá vida. The river of water flowing from me. É a água da vida fluindo de mim. Now you are transforming me O Senhor está me transformando into gold, para ser ouro, to diamonds, para vidrélios onyx. e para ônix. Lord, I worship you. Senhor, eu te adoro. You will give us all in the church life. O Senhor fez tudo isso, está tudo na vida da igreja. Everyone is a piece of gold. Cada um é um pedaço de ouro. Everyone is diamond. Cada um é vidélio. Everyone is a piece of onyx. Cada um é um pedaço de ônix. Marvelous. Maravilhoso. Marvelous. Maravilhoso. And I do believe E eu acredito, after another year, depois daqui a um ano, 2 years, depois mais 2 anos, 3 anos, 4, maybe the most 5 years, provavelmente mais 5 anos, I tell you, many of you will have more gold. vou dizer que muitos de vocês terão mais ouro. Many of you Muitos de vocês will be full of gold, estarão cheios de diamond, vidélio, and onyx stones. de pedras e ônix. You all will learn much more precious. Vocês serão muito mais preciosos. And the church life Na vida da igreja, in Brazil will bear a strong testimony. no Brasil, carregando um testemunho forte. A testimony not only of God, Um testemunho não só de Deus, but of gold, mas de ouro, diamond, vidélio, and onyx stones. de pedras e ônix. Faça o máximo, faça o melhor.